Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a situação que se encontra no estado do Amazonas. Nós estamos vendo aí que o Amazonas, principalmente Manaus, a capital, já está numa segunda onda de infecção e a gente vai te explicar o porquê que chegou nesse ponto, tá? Primeiramente, eu peço que você se inscreva, que curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque eu acredito que o conhecimento tem que ser repassado. Nossa proposta é sempre estar trazendo aí informações para vocês, num tempo de 5 minutos e pouco, para que você possa ter uma ideia básica sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o estado do Amazonas, boa parte de sua população, a maioria da sua população mora em Manaus, na capital. O restante da população, ela mora em cidades menores, basicamente também muitas vilas e cidadezinhas pequenas que são chamadas comunidades ribeirinhas, ou seja, comunidades que vivem próximo do Rio Amazonas. Por ser uma área de floresta e com o Rio Amazonas, boa parte desse deslocamento dentro do estado ele é feito através de barcos. Então, diferente de Rio, de São Paulo, que você tem muitas rodovias ligando uma cidade à outra, no caso do Amazonas são barcos. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é inegável, e isso tem que ser falado, tá? A política do Amazonas, ela é uma política oligárquica, sem defender candidatos, sem defender partidos, sem apontar dedo, mas é uma política tipicamente oligárquica. A gente tem aqui no canal vídeos sobre coronelismo e sobre o novo coronelismo, então você procura que você vai entender melhor aqui, com os vídeos que nós já temos, sobre essa prática aí oligárquica do coronelismo. Terceiro ponto, quando teve a infecção, começou os casos de Covid no Amazonas, a gente teve uma disputa. De um lado você tinha o governo estadual, de outro você tinha o governo federal e os comerciantes ali no meio. Por quê? Se você não se lembra, no ano passado o governador quis fazer lockdown junto com o prefeito ele também concordou, entretanto um grupo de comerciantes, a associação dos comerciantes foram para as ruas com apoio aí de um dos filhos do presidente da República, o deputado, junto com a deputada Bia Kiss, sendo contra, dizendo que isso ia quebrar a economia, ia pensando-se que você não pode fechar o comércio, porque senão as pessoas vão morrer. Uma dicotomia que não existe, tá? Entre ou fica em casa e morre de fome, ou vai trabalhar e morre de Covid. Quarto ponto também muito importante, que de todos os estados brasileiros, o estado do Amazonas foi o segundo estado que menos recebeu recurso do governo federal. Por volta aí de R$ 1.000 por paciente, por pessoa, na lanterninha você tem aí o Rio de Janeiro, tá? Mas também temos que lembrar, e aí vem o quinto ponto, a corrupção. Desconheço algum estado brasileiro que tenha aplicado com 100% de efetividade esse dinheiro do governo federal. Posso falar, pelo que eu vejo nas notícias, no caso do Amazonas, a secretária de saúde foi presa por corrupção, por desvio de dinheiro na pandemia. Aqui no Rio de Janeiro, o nosso ex-governador Witzel foi retirado do cargo, justamente aí porque os hospitais de campanhas ligados a uma empresa chamada Iabas não foram construídos dentro do prazo e houve desvio de dinheiro. Então, você tem uma série de fatores que fizeram com que essa onda de Covid aumentasse no estado. Uma outra questão também que tem que ser abordada é a seguinte: pelo fato do Amazonas ser um estado gigantesco, mas com a população concentrada, não é de hoje que o sistema público de saúde do Amazonas é deficitário. Tá? E não só no Amazonas. Se você parar para analisar de todo o território brasileiro, dificilmente você vai ter cidades ou estados onde o SUS funciona a 100%. E por que isso ocorre, Bruno? Por que o SUS não funciona a 100%? Corrupção. Porque as pessoas metem a mão no dinheiro público e fica por isso mesmo. Essa é a grande verdade. Mas não podemos esquecer da própria população. Ainda que a gente não tenha uma campanha do governo federal dizendo, fique em casa, use máscara, lave as mãos, porque a gente vê que o presidente não dá o exemplo, Ele faz aglomeração, ele já falou mal da vacina, então, e é o presidente da República, querendo ou não, o que ele fala ecoa, e milhões de pessoas vão seguir. Mas ainda assim, a população de Manaus, a população do Amazonas, não fez a parte dela. Não usaram máscara, fizeram aglomerações, e agora a gente vê o estado que está aí, a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Você vê superlotação, pacientes sem oxigênio, a falta de oxigênio chegou ao cúmulo da Venezuela, tá? Virar para o Brasil e falar, olha, a gente pode vender para vocês balão não, mas cilindros de oxigênio. E por que chegou nesse ponto de colapso do oxigênio?
De um modo geral, a empresa responsável por abastecimento é a White Martins, sendo que ela tem uma quantidade limite que ela pode produzir. O que está sendo feito, Bruno? Bom, se você acompanha as notícias como eu, você vai ver que agora não tem muito a ser feito. Essa é a grande verdade, porque as medidas que poderiam ter sido feitas no passado não foram feitas. Agora, Manaus está passando por essa crise, que é nada mais, nada menos que uma consequência de atos, tanto do governo estadual e federal, quanto da população. É óbvio que o brasileiro, por mais que tenhamos problemas como nação, o brasileiro ele é caridoso. Então, a gente está vendo aí vários artistas, pessoas comuns, empresários, doando dinheiro para poder mandar para Manaus, mandar para o Amazonas, cilindros de oxigênio. Agora, Manaus decretou toque de recolher, o que é uma medida bem bizarra, mas necessária. Sobre a dicotomia de quem fica em casa e não for trabalhar vai morrer de fome, então a gente tem que priorizar a economia, porque teremos uma imunidade de rebanho, isso já se provou falho. O Brasil não atingiu a imunidade de rebanho. E o que está acontecendo em Manaus vai acontecer em outros estados, antes mesmo da vacina está sendo liberada aí para toda a população, antes da população brasileira ser totalmente imunizada. E aí sim ter a questão do rebanho. Por quê que isso vai ocorrer? Porque a gente está vendo aumento dos casos em boa parte dos estados brasileiros. Até aquelas pessoas que podiam fazer quarentena, que podiam ficar em casa fazendo home office, já chegaram num ponto, de modo geral, que não aguentam mais ficar em casa, trancado. E é verdade, faz parte do psicológico. Sendo que se todo mundo que tivesse que ir para a rua, por necessidade, para trabalhar, para poder comprar comida, fosse de máscara, lavasse a mão com água e sabão, tivesse álcool em gel e mantesse o distanciamento social, evitar a aglomeração, com certeza seria outro quadro. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê bares, boates, praias lotadas. E aí, ainda que boa parte das pessoas sejam assintomáticas quando são infectadas, sempre tem aquele que não é. E aí sobrecarrega o sistema de saúde. E é muito triste, porque no caso de Manaus, até bebezinhos estão tendo que ser transferidos para outros estados. Tá bom? Então, eu quero que você entenda que essas são as principais causas que fizeram com que chegasse nesse colapso no Amazonas. Uma oligarquia que rouba dinheiro público, uma falta de estrutura do Estado, uma briga entre aqueles que queriam defender um isolamento social, um lockdown, e aqueles que foram contra, poucos recursos do governo federal repassados para a cidade e o fato de aglomerações feitas pela própria população. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Peço que você curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, coloque aqui embaixo seus comentários, se você concorda ou não com essa análise. Mas, acima de tudo, eu peço que, caso você precise ir para a rua, caso você não possa ficar em casa, use máscara, evite aglomerações, tá? E lave bastante a mão com água e sabão. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.